Olá galera, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Arli, professora de Geografia do Instituto Genária Viana. Esse vídeo vai para a galera do 8º ano, turma 800 e 801. E aí, meus amores, tudo bem? Desejo que todos estejam bem. Bom, essa semana vocês vão começar a fazer as provas, né? E esse vídeo é para falar dos capítulos relacionados à prova, tá? Então, assim como eu coloquei lá no roteiro, eu coloquei o capítulo 4, 5 e 6. E esse vídeo é para dar um apoio, né? Para dar aí uma ajuda, caso tenha ficado alguma dúvida, alguma situação assim que não tenha ficado legal. Então, é mais um apoio aí pedagógico para vocês estarem realizando as avaliações, né? No caso aqui de geografia, beleza? Então, no capítulo 4, lembrando que esse vídeo ele é um resumão, tá? De apoio para a prova. Eu não estou voltando novamente ao conteúdo para eu falar parte por parte do conteúdo, tá? Então, eu vou falar de forma resumida e direcionando a vocês a parte do conteúdo que eu coloquei na prova, beleza? Então, o capítulo 4, ele veio como título Mundo Integrado, né? Foi um capítulo onde falou aí do processo de globalização, né? O mundo atual é marcado pela intensificação das trocas comerciais, financeiras, troca de informação entre as pessoas, né? E entre as nações. Nesse mundo globalizado do qual nós vivemos, todas essas relações estão relacionadas aí dentro desse processo de globalização, tá? Lá anteriormente, no vídeo sobre o capítulo, eu falei para vocês que a globalização ela está inserida dentro do nosso dia a dia, né? Desde a hora que a gente acorda, que a gente vai escovar os dentes, usar uma roupa, um calçado, toda, dependendo da marca que você esteja usando, desde o creme dental ao tênis, a calça jeans, enfim, você está inserido nesse processo de globalização, tá? Então, relacionado ao capítulo 4, o que eu coloquei na prova, né? Somente alguns assuntos relacionados ao tema globalização, tá? As questões aí relacionadas aos blocos econômicos, né? E o processo de globalização. Então, eu não coloquei nada muito extenso, eu tentei ajudá-los aí com esta avaliação da melhor forma possível. Então, eu peguei o capítulo e selecionei uma parte do conteúdo para colocar na avaliação. Então, o capítulo inicia falando de globalização, dessas trocas comerciais, financeiras, né? Desse mundo globalizado do qual nós vivemos, e selecionei algumas questões sobre esse tema, tá? Lembrando que o capítulo ele fala de outras coisas, mas eu direcionei para a prova questões relacionadas a blocos econômicos, né, como o Mercosul, do qual o Brasil faz parte, a União Europeia, por que a União Europeia ela se difere um pouco dos demais blocos, tá? E a questão relacionada aos blocos econômicos, a globalização, tá? Isso foi o que eu coloquei sobre o capítulo 4. No capítulo 5, ele veio como tema população mundial, tá? O capítulo tratou de questões relacionadas aos fluxos migratórios, né? Processo de migração legal, ilegal, os domínios demográficos, né? Chamadas aí fuga de cérebro, estatísticas demográficas aí dentro da pirâmide etária e como essa pirâmide é distribuída, né? A gente está falando aí, inclusive lá na apostila de vocês, tem lá a pirâmide mostrando essa distribuição populacional. A gente está falando da faixa etária criança, jovens, idosos, né? Então, essa pirâmide etária aí dessa população mundial. Aí, professora, beleza, o que a senhora botou na prova? Eu usei na avaliação o tema sobre os fluxos migratórios, né?
Fluxo aí da Europa, desde quando começou, porque hoje em dia é muito comum a gente falar nesse fluxo migratório, falar da fuga de cérebro, falar dos refugiados, da imigração ilegal, mas lembrando que é um assunto que vem ao longo do tempo, né? Então, eu coloquei essa parte de fluxo migratório da Europa, chegando na atualidade. O outro assunto que eu coloquei na prova, fuga de cérebro. O que vem a ser fuga de cérebro? São aqueles profissionais altamente qualificados, né? Que acaba não tendo espaço com relação a trabalho devido à sua tão alta capacidade profissional dentro do seu país, dentro da sua cidade. Por que fuga, né? Porque ele acaba buscando em outros países, em outras cidades, mas normalmente eles vão para outros países em busca dessa oportunidade de trabalho, de emprego, né? Quando vocês buscam lá na apostila de vocês, no conteúdo, tá até falando que é uma pena que acontece esse tipo de situação, né? Como a fuga de cérebro, porque esse profissional, ele tem muito a ajudar, tem muito a fazer pelo seu país. Quando ele sai do seu país de origem e vai para um outro país, normalmente, para esse país de destino para onde ele está indo, esse profissional, muitas das vezes, naquele momento que ele precisou de apoio, que ele precisou ser reconhecido no seu país de origem, ele não foi. E para onde ele está indo, muitas das vezes esse profissional, né, ele se torna reconhecido até mesmo mundialmente. Então, esse profissional, né, dentro desse termo aí, fuga de cérebro, ele tem muito a ajudar o seu país. Um outro assunto também, né, que eu coloquei foi, como eu falei, da imigração ilegal. Isso é muito comum, as pessoas buscarem oportunidade de trabalho, de estudo. São vários fatores que contribuem para que essa imigração ilegal acaba ocorrendo, tá? Normalmente, essas pessoas buscam principalmente oportunidade de trabalho mesmo, uma condição de vida melhor. E aí acaba tomando certas decisões, né, errada, não fazendo o caminho correto devido à burocracia, né, que é muito demorada, são uma série de documentação quando se faz pela parte legal, e muitas pessoas acabam pegando esse caminho aí de forma ilegal. Então, isso também está na prova de vocês, tá bom? Então, do capítulo 5 foram essas questões: fluxos migratórios, fuga de cérebro, né? E migração ilegal que eu coloquei. Já no capítulo 6, aí, né, vocês vão percebendo que, de acordo com o capítulo, os assuntos vão mudando. No capítulo 6 vem falando dos Estados Unidos, nasce uma potência mundial, né? O que nós falamos nesse capítulo? Nós falamos da parte de localização, né? Toda a parte geográfica, a parte histórica, os aspectos físicos dos Estados Unidos, né? Os principais climas e principais formações vegetais e outros assuntos relacionados aos Estados Unidos. Esse foi o conteúdo do capítulo 6. Professora, o que você colocou na prova? Beleza, o que? Simples e objetivo. As questões dos aspectos físicos, né? Estamos falando aí dos tipos climáticos dentro do país, os tipos de vegetações, tá? Também coloquei de uma forma bem simplificada. Tipos climáticos, nós estamos falando aí, ó, do polar, do frio, frio de montanha, subtropical, semiárido, desértico, mediterrâneo, temperado e tropical. Esses são os tipos climáticos encontrados aí dentro dos Estados Unidos. As vegetações, tá? São várias, né? Tem aí, ó, a tundra, floresta boreal, floresta tropical, floresta temperada, subtropical, estepes, pradarias, vegetação desértica, vegetação mediterrânea e a vegetação de montanha, tá? Então, foram aí os assuntos relacionados ao capítulo 6 que eu coloquei para vocês.
Como vocês estão fazendo a prova em casa, tá? Eu fiz uma prova bem simples, bem tranquila, para que vocês possam usar somente o livro didático de vocês. E agora vocês estão tendo aqui um vídeo, né, direcionado para esta prova, tá? Desejo aí que, de uma certa forma, esteja ajudando vocês. Então, a prova tá bem tranquila, galerinha. Faça com calma, a caneta, tá? Nada de rasuras, porque vocês vão devolver essa avaliação lá na coordenação do IGV. E nós, professores, vamos estar corrigindo essa prova e colocando no W Pensar. Então, faça com tranquilidade e aproveita essa flexibilidade aí, né, de fazer a prova em casa, para vocês estarem aí adquirindo uma nota bem alta, de preferência gabaritando, tá? Que é o que espero de vocês, beleza? Então, eu vou ficando por aqui. Fique com Deus, se cuidam, tá? E até breve, se Deus quiser.